aqui conversando com o senhor hoje, né? Na nossa Sexta-feira Santa, uma excelente oportunidade para tratar um pouco sobre a questão do Covid e a regulação no setor aquaviário e portuário, matéria que o senhor é extremamente especialista, nossa referência aqui no Brasil. Eu acho importante eu apresentá-lo um pouco, mesmo sabendo que o senhor já dispensa apresentações, né? Por ser um autor e um advogado referência no nosso país na área. Mas o professor Oswaldo Agrippino, ele é advogado há quase 30 anos, especializado em comércio exterior, logística. Ele é sócio do escritório Agrippino e Ferreira. Ele é graduado também em Ciências Náuticas, piloto de navios mercantes durante 4 anos na navegação de longo curso, é mestre em Direito Constitucional e doutor em Direito, né? Pós-doutor em Regulação de Transportes pela Harvard University, professor do mestrado e doutorado em Direito da Univale, convidado do mestrado em Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Santa Catarina, do Instituto IMO em Malta e da Maritime Law Academy. É membro consultor da Comissão de Direito Marítimo e Portuário do Conselho Federal da OAB, autor, professor e organizador de mais de 25 livros e mais de 100 artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior. Sem dúvida, o professor Agrippino, para nós, é uma referência, não só como acadêmico, como profissional e como advogado. E, para mim, é uma satisfação poder conversar hoje com o senhor, professor, sobre essas questões que estão afetando o setor de regulação, a Covid, a pandemia que nós estamos passando atualmente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite e lhe passar a palavra para que o senhor possa fazer uma saudação inicial também, para os que estão entrando. Boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente aí o convite da professora Eliane Martins, uma amiga de há quase 20 anos, da professora Ingrid também. Nós somos vamos dizer assim, né, um grupo que tem lá uma outra pequena divergência, mas estamos sempre unidos para tentar fazer com que haja difusão do direito marítimo, do direito portuário, enfim, para que o nosso ambiente de negócios no Brasil, que é muito problemático, para os empresários que investem, para o usuário e até mesmo para o governo, que talvez seja o maior responsável por tudo, né? Nós precisamos, então, debater, por isso que eu sugeri que o tema fosse o tema da regulação. A própria Covid é uma externalidade negativa de um problema de regulação também, porque vigilância sanitária também é regulação. Então, nós vamos debater aqui um tema que poderia ser no seguinte sentido, de um tema macro, onde diversas disciplinas de direito administrativo, direito marítimo, direito portuário, elas orbitam em função dessa forma de intervenção do Estado na atividade econômica, tudo para que haja o benefício do interesse público. Então, fico muito feliz de estar participando desse movimento, né, de tentar fazer com que nós, nos nossos lares, né, isso já é um aspecto positivo, em relação a novas formas aí de enfrentamento, de melhoria de proximidade, de aproximação, para que nós tenhamos também acesso à informação nos nossos lares nesse momento difícil que vai passar. Né? Nós, como um marinheiro em terra, né, nós temos fé e temos certeza que sempre depois da tempestade vem a bonança e os bons marinheiros eles se fazem diante das adversidades. Eu acho que nós, depois que passarmos essa crise, nós vamos nos tornarmos melhores brasileiros, melhores pessoas, sem dúvida. Muito obrigado aí ao convite, à iniciativa. Excelente, professor. A Emiló, ela está fazendo essa promoção de lives diariamente e eu acredito que o momento dessa pandemia, pelo menos, vai aguçar um pouco a nossa proximidade com a tecnologia para conhecimentos. Vídeos como esse são extremamente importantes porque a gente consegue, além de passar o conhecimento e a experiência, principalmente o senhor nessa live de hoje, também criar um elo de proximidade, né, com a sociedade e com os ouvintes. Então, é extremamente importante. Eu parabenizo a Emiló, agradeço esse incentivo que ela está dando para a difusão do conhecimento, em nome da professora Eliane Otaviano Martins, que é uma amiga nossa querida e também uma referência na área para todos nós, uma excelente professora e advogada. Nós sabemos que já existem
um reconhecimento, já existe o reconhecimento do transporte aquaviário e das atividades do setor portuário enquanto atividades essenciais, né? Então, elas são mantidas, inclusive as resoluções da ANTAC proíbem ou vedam qualquer tipo de restrição a essas atividades, garantindo alguns instrumentos e formas para que elas possam ser realizadas sem colocar em risco ou aumentar o risco para a sociedade. Diante desse contexto, né, e sabendo da sua grande experiência na área, eu gostaria de que o senhor pudesse explicar, conversar um pouco com a gente sobre a sua experiência na área do direito marítimo e portuário e qual a sua percepção para o momento de pandemia que estamos vivendo diante do setor de regulação. A minha experiência ela já tem, como já foi colocada no início, eu já estou no setor há quase 40 anos, comecei como oficial de náutica, 4 anos de longo curso, depois fiz a graduação na UERJ, o mestrado em Direito Constitucional, na PUC do Rio, e ao lidar com o direito marítimo e com o direito portuário, eu vi que havia muita interface, muitos problemas que o direito marítimo, embora como uma disciplina autônoma, a partir de 2001, com a criação das agências reguladoras, e no caso específico da ANTAC, nesse direito marítimo, tradicionalmente, numa ótica privada, né, aquela disciplina autônoma que tem como objeto regular as relações jurídicas que se dão em torno do navio e no navio, o contrato de transporte, o contrato de afretamento, essencialmente o direito privado, com essa mudança que começou nos anos 90, com a reforma do Estado e no bojo da Constituição de 88, com a criação das agências reguladoras e no setor específico de transporte aquaviário e da atividade portuária, porque elas caminham juntas, esses contratos, relações jurídicas, elas têm aumentou bastante a interface desse direito essencialmente privado. Eu costumo dizer que, a partir da Constituição de 88, principalmente no nosso setor, as disciplinas de direito marítimo, direito portuário, elas não são mais necessariamente somente direito privado, elas são direito público / privado. Tá? Justamente por causa dessa mudança de percepção de forma de intervenção do Estado na atividade econômica, já que está na ordem econômica. E eu costumo dizer que a regulação é como o ar que está na sala e no apartamento, no local onde está cada um de nós agora. Nós não estamos vendo esse ar, mas se esse ar for retirado, nós vamos sentir falta dele, nós vamos ter algum problema. Então, a regulação hoje ela está em todos os setores da nossa vida. Se nós falarmos de, por exemplo, né, transmissão de energia elétrica, nós temos uma agência reguladora setorial específica, que é a Anatel. Se nós falarmos de telecomunicações, no caso aqui, se der um problema nessa transmissão, nós vamos reclamar na Anatel. Né? Previdência, planos de saúde, nós temos aí a ANS, Anvisa, vigilância sanitária, né? Nós começamos, né? Será que a vigilância sanitária lá na cidade de Wuhan, ela não falhou na regulação? Não houve ali uma política, de certa forma, de não trazer a realidade do problema para que fosse discutido em função do interesse público? Então, isso tudo que nós estamos discutindo hoje, né, a questão dos contratos de transporte marítimo, do contrato de afretamento, dos arrendamentos portuários, das outorgas de autorização, é um grande equívoco dizer que, por exemplo, os terminais que são autorizatários, porque eles são terminais privados, né, eles cobram preço, não cobram tarifa, eles não têm regulação. Muito pelo contrário, a intensidade da regulação ela tem que ser adequada, é fato, porque o empresário que investe ele tem que ter a garantia do seu retorno de investimento, mas ao mesmo tempo tem que ser equilibrada para que haja o que está na Constituição Federal, que é justamente o serviço adequado, que pressupõe aí as condições de previsibilidade nos contratos, a questão da modicidade, da eficiência. Então, o nosso setor, como é um setor que tem bastante intensidade de atores transnacionais, né, e uma lógica e uma cultura, de certa forma, equivocada de banalização, né, do que nós chamamos dos usos e costumes no comércio marítimo, da lex marítima, como se não tivesse ordem pública. O próprio professor, que é o maior doutrinador de demurge no mundo, para pegar uma problemática, que é o professor sueco,
o Tibeg, ele diz muito claro, né, que os usos e costumes eles são da tradição do direito marítimo, do transporte marítimo, do shipping, mas que esses usos e costumes eles têm que observar uma filtragem que é a sua interferência, a sua internalização de acordo com a ordem pública de cada país. Então, cada país nós temos que fazer adequação, né, e para isso foi criada uma agência reguladora no ano de 2001. Então, aí para trazer um resgate histórico, quando eu comecei a lecionar no mestrado na Univale, na época em 2003, 2004, não havia doutorado ainda, doutorado de 2008, 2007 para cá, quando eu lecionava direito marítimo e direito portuário, eu via que havia muitas lacunas que poderiam ser ocupadas se houvesse um trabalho mais intensivo, mais adequado para equilibrar os interesses com a agência reguladora, né? Que é uma agência reguladora que mal chegou ainda, está chegando agora no setor de transporte aquaviário, está tentando conhecer o setor portuário, ela está avançando devagar, mas ainda há um desequilíbrio muito grande, uma assimetria de informação muito grande, que vai conduzir a uma assimetria de representação, de fazer no sentido de que a maior parte dos interessados e os que pagam a conta, eles não tenham muita percepção desse, que eu costumo dizer, que é um motor de Porsche numa carroceria de Fusquinha, né? Que seria o modelo das agências reguladoras dentro do ambiente institucional brasileiro, né? Já que não há ainda essa percepção. Mas só para fazer esse resgate. Então, a regulação hoje setorial é extremamente importante em qualquer setor da nossa vida. Já dei aí vários exemplos, e se hoje nós estamos sofrendo esse problema de Covid, né, que é um problema sanitário, é um problema de regulação, uma regulação social inadequada. Se em 2007, 2008, nós tivemos a crise lá do subprime nos Estados Unidos, por causa da bolha que foi criada por falta de regulação do Banco Central e do governo norte-americano e do próprio Congresso Nacional, a Comissão de Finanças, um problema de falha de governo, né, com relação à regulação econômica do sistema financeiro. Então, as crises, elas, dentro desse estado complexo, dinâmico, moderno, em grande parte, elas surgem por causa de uma ação ou omissão em decorrência de uma regulação. Perfeito. Perfeito. Eu não sei se deu para compreender, pelo menos, a importância aí da regulação, mas a minha ideia introdutória, claro que tem particularidades, cada setor, mas basicamente a regulação, que é essa forma de intervenção do Estado na atividade econômica e também na social, ela tem dois grandes grupos, né? Uma tipologia, a regulação social, que é, por exemplo, a regulação do meio ambiente, a regulação da saúde, a questão de proteção ao trabalhador, e nós temos a regulação econômica, que é a regulação no que se refere à defesa da concorrência, a defesa de finanças equilibradas, a proibição do abuso. Então, são dois grandes grupos. No meu sentir, no Brasil, nós precisamos avançar muito no nosso setor, né? Seja na regulação social, seja na regulação econômica. E diante dessa indicação de melhora dessa regulação setorial independente, quais os problemas que o senhor consegue visualizar de forma objetiva para melhorar a regulação da ANTAQ no setor aquaviário e portuário? De forma objetiva, são vários, mas eu poderia enumerar 3 problemas, né? O maior problema mesmo, no meu entender, é um problema institucional, de falta de cobrança do Congresso Nacional, né? Cada agência reguladora vai ter lá as suas comissões que vão ter um certo controle maior. No caso, aí seria a Comissão de Transporte, a Comissão de Viação do Congresso, que deveria fazer um controle maior, e também a participação da sociedade civil, dos usuários, alguns prestadores de serviços que são prejudicados por evidências, né, de oligopólio, de monopólio. Então, um problema grave que eu entendo é justamente esse, é um problema institucional e que essa falta de participação ela vai conduzir à assimetria de informação e essa assimetria de informação vai fazer com que aqueles que participam do jogo, que é justamente a produção normativa
né, das agências reguladoras, e isso não é só para a ANTAC, é para qualquer agência, a teoria geral se aplica para qualquer uma delas. Quem participa do jogo joga o jogo com as regras do jogo, onde tem a participação dele. E quem não participa vai jogar o jogo com as regras feitas por quem fez as regras do jogo. Falta de então, esse problema. Falta conhecimento. E aí a agência reguladora, não é por acaso que, por exemplo, a lei de concessões e permissões, ela diz que as agências reguladoras, o Estado, que as agências são agências de Estado, não agências de governo, isso tem que ficar muito claro. Essas agências elas têm que incentivar, criar incentivos, uma política de Estado para que haja inclusão na produção normativa, na fiscalização, porque se esses que são os maiores prejudicados, a grande massa, que nesse caso vira manada, né, que eu costumo dizer que o maior problema todo é que os usuários, não é só no setor, e alguns prestadores de serviços também, eles não participam, e eles viram manada jogando um jogo onde as regras que são feitas não pelo Congresso Nacional, mas são regras específicas, muito técnicas, são jogadas, são executadas por quem as elaborou, que é justamente a produção normativa das agências reguladoras. Então, esse seria um problema que eu digo, um problema importante. O outro seria a falta de capacitação de servidores públicos, e aí vai para todos os poderes, e principalmente o poder executivo e o poder legislativo e um pouco o judiciário, no que se refere ao conhecimento da importância das agências reguladoras e da necessidade também do poder executivo, que no caso aí é o poder concedente, criar as políticas de Estado, porque muitas das vezes as agências elas ficam à deriva, elas ficam sem o rumo, porque o Executivo, junto com o Congresso, não dá o norte para ela seguir. E aí os setores, os grupos mais organizados, eles vão lá e fazem as regras do jogo, porque as agências, elas justamente só vão ouvir aqueles que estão participando, que têm interesse. Então, esse é um problema que é justamente um problema aí de educação, de problema de falta de capacitação, por exemplo, dos magistrados, né, tanto os estaduais, mas principalmente os federais, para julgarem as matérias que decorrem da judicialização por um problema que houve na agência reguladora e não foi resolvido. Existe uma judicialização excessiva no Brasil que distorce o conceito de regulação setorial independente, e o independente aí, ele é proposital, porque elas precisam ter independência e autonomia, e muitas vezes são capturadas pelo governo. E quando são capturadas pelo governo ou pelos políticos, o usuário e o investidor, ele está no pior dos mundos, no que se refere à implementação, né, de uma política de Estado que deveria ser bem executada adequadamente em determinado setor. Então, esse seria o segundo ponto, né? E um terceiro ponto que eu coloco muito é a falta, que o Brasil é um país continental, nós não vemos os nossos reguladores, isso não vale só para as agências do setor e regulação setorial independente, hoje nós temos mais de 10 setores aí regulados por várias agências nacionais, nós temos hoje no Brasil mais de 60 agências reguladoras, nos estados, em agências reguladoras regionais. A nova lei agora das agências reguladoras, Lei Geral das Agências, ela dá a possibilidade de, por exemplo, uma norma ser publicada, discutida, debatida e aprovada por 2 ou mais agências. Por exemplo, nós temos no setor marítimo e portuário uma interface grande por questão de petróleo, com a ANP. Então, com essa nova legislação, que ela precisa sair do papel, há a possibilidade, por exemplo, da ANTAC editar uma resolução, um ato normativo, junto com a ANP, ou com a Anvisa, ou com a NTT, entendeu? Juntar aí a ANAC, a ANTAC e a NTT, fazer uma resolução única para tirar do papel, por exemplo, a lei de transporte multimodal, que até hoje no Brasil não sai do papel. Então, essa legislação, nós temos legislação do ponto de vista, o nosso Congresso,
apesar de não ser um congresso muito ativo no que se refere a essa questão da regulação setorial, de fiscalizar, ele tem sido razoavelmente generoso com a produção de normas, porque as agências elas têm esse papel de legislar. Né? Então, nós temos um código comercial no nosso setor de 1850 que ainda fala de navegação à vela, 1850, e de que o comandante de um navio não poderia seduzir um marinheiro sob pena de multa. Então, né, não interpretem equivocadamente, mas é que um código de 1850... Já nem se aplica nem o linguajar. Então, esse código comercial ele está defasado, e nós temos aí um projeto de lei no Congresso Nacional que está tramitando há quase uma década. Que já foi, inclusive, arquivado o PL 1511, se não me engano, né, um PL de um deputado do PT, já foi arquivado, porque terminou a legislatura, então agora tem um PLS que é do Senado, que acho que de 2013 a 2014. Então, imagina, nós estamos em 2020, tem 170 anos. E aí, mas ao mesmo tempo, eu tenho lá um motor de poste, que são as agências reguladoras, né, que podem produzir esse normativo, desde que não haja conflito, obviamente. E aí tem todo um procedimento, tem toda uma dinâmica na regulação para regular matérias de alta complexidade, né? Então, isso aí é importante que nós façamos essa reflexão dentro do nosso setor, do direito marítimo, direito portuário, que a partir da Constituição de 88, ele já não é mais o mesmo, aquele marítimo e portuário anterior à Constituição. E a partir de 2001, com a criação da agência, esse direito marítimo e direito portuário, ele tem uma interdependência, uma relação muito forte com o direito administrativo, com o direito regulatório, com o direito econômico também. Então, essa é uma característica do nosso direito que talvez, por exemplo, nós temos legislações recentes, como a Resolução Normativa número 18, que foi uma norma que eu vi quando eu fui fazer o pós-doutoramento lá nos Estados Unidos, que lá existia esse normativo para justamente estabelecer direitos e deveres entre armadores, usuários. Nós temos um normativo hoje, talvez seja com quase 100% de acerto, o melhor do mundo. Precisa de ajuste, obviamente, porque como a economia é dinâmica, a regulação é dinâmica, e é para isso que foi criado agora, foi aprovado, inclusive, na Lei Geral das Agências Reguladoras, a obrigatoriedade de análise de impacto regulatório. Então, o nível da régua está um pouco mais alto, né, no sentido de ter mais evidências científicas e acabar com o achismo e de o que eu ouvi dizer, para que se faça agora normativos, né? É uma regra geral que se faça, a IR, análise de impacto regulatório de nível 1 de nível 2, né? Por exemplo, quando for mais complexa, para pegar experiências internacionais. E outra ferramenta importante também, que é o ARR, que é a análise de resultado regulatório, que é para analisar se aquele normativo que foi editado hoje, daqui a 5 anos, ele está indo bem ou não, se é preciso de ajuste, se é preciso revogá-lo. Então, isso está tudo aí. Então, nós temos uma legislação, como eu falei, o nosso Congresso Nacional, apesar de ser uma colcha de retalhos com mais de 20 partidos políticos, em alguns pontos ele avança bem. É claro que, obviamente, é muito diferente de você fazer regulação setorial em uma empresa, né, um ator, um agente econômico, atuar em um ambiente regulado no Brasil do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos nós temos 2 partidos políticos, e esses partidos políticos eles têm uma sintonia maior com relação à questão da regulação setorial, que foi criado lá em 1830 e 1840, quando, inclusive, por questões de navegação e de uso da máquina a vapor em embarcações fluviais, começou a ter bastante acidente, danos a vidas humanas, danos à carga, e aí resolveram criar uma agência reguladora, não no sentido que nós temos hoje, mas já era uma ideia, que era uma agência que havia uma regulação em mais de um estado. Sem dúvida. E a partir daí... Então, isso é bastante interessante.
E o nosso direito, por ser um direito de tradição ibérica, ele é, de certa forma, um pouco mais reativo a essa interface entre o direito e a economia, que aí as agências reguladoras, há evidências empíricas e alguns artigos que dizem que em ambientes de common law, as agências, elas, de certa forma, têm uma performance melhor. O que não significa que nós também, como tem muita coisa boa do direito administrativo francês, do direito italiano, do direito português, que nós não façamos uma coisa diferente ao absorver e adequá-la à nossa cultura jurídica na operação de cada mercado regulado, né? Que no nosso caso aqui nós estamos falando do transporte aquaviário e da atividade portuária. Sem dúvida. Então, o senhor mencionou alguns pontos importantes aqui, como problemas para que as agências possam melhorar um pouco essa regulamentação setorial independente. Falta de capacitação. E eu achei uma bastante interessante, que é a falta de interação entre as agências. A gente sabe que o nosso ramo, o direito marítimo e portuário, ele é amplamente regulado. Então, a ANP, a Anvisa, a ANTAC. Imagine agora, diante de um cenário de pandemia como estamos passando, e sendo essas atividades reconhecidas como atividades essenciais, como seria importante ter uma resolução elaborada pelas principais agências reguladoras que identificassem não só questões afetas ao seu campo de atuação temática, mas de uma forma mais ampla, né? Como a gente tem resolução da ANTAC, já tem uma norma técnica da Anvisa, uma RDC da Anvisa aí, que estabelecem alguns critérios para que todos possam atuar nessas atividades de forma segura. O senhor mencionou, então, alguns problemas e eu queria que a gente fizesse um contraponto. Quais foram, a seu ver, na última década, alguns avanços dessa regulamentação setorial independente das agências que atuam no nosso setor? Alguns avanços, porque, veja bem, avanços normativos não são avanços de eficácia. Isso, como eu já citei a você. Nós temos aí resoluções como a resolução 3274, que trata das infrações do setor portuário, né? É uma resolução de 2014, é razoável. Temos a resolução normativa número 18, temos a resolução da cabotagem número 1, que tinha ali um problema de que foi criado um limite de até 4 vezes para uma empresa brasileira de navegação, se tivesse alguma carga que tivesse a necessidade de operar mais de 4 vezes a tonelagem de porte bruto do que ela tinha como embarcação, ela não poderia afetar. Houve uma decisão judicial e do TCU, e isso foi essa parte que, no meu entender, foi justamente por falta de análise de impacto regulatório, porque tem que ter um incentivo. Então, mas nós temos a resolução da cabotagem, temos a resolução do setor portuário, a 3274, nós temos a resolução, espécie de código de direitos e deveres dos usuários, dos agentes intermediários, dos armadores, mas nós temos uma problemática para que haja, porque, veja bem, a agência, ela atua através de várias funções. A função normativa, né? O que é uma agência reguladora? É uma autarquia, no caso nós estamos falando aqui de autarquia federal, que faz parte da estrutura de um ministério, do Executivo Federal, que são agências nacionais. O que são agências nacionais? Aquilo que ela faz vai ter eficácia no âmbito federal, no âmbito estadual, municipal e distrital. Então, nós temos agências nacionais, só que essas agências nacionais, elas têm competência para que acompanhe a demanda da complexidade da economia em setores regulados. Então, nós temos aí a função normativa, a função fiscalizatória, a função punitiva, sancionatória, a função dialógica, fazer um diálogo. Você colocou aí a questão da Anvisa, né, a NTT. Poderia muito bem agora, com base na nova Lei Geral das Agências, as agências que têm uma interface e uma competência, por exemplo, a questão do comércio exterior, que é uma válvula de escape para que a nossa economia possa respirar melhor, elas poderiam muito bem fazer uma discussão técnica
né, chamando os interessados, os empresários, os prestadores de serviço, e, se fosse o caso, editar uma resolução conjunta para resolver, por exemplo, né, questões de desembaraço aduaneiro, de caso fortuito e força maior, para que não onerasse, né, aí o importador e exportador. Isso poderia ser muito bem feito, já com base na legislação que foi editada antes do início do estado de emergência. Então, isso não foi aplicado. Nós temos aí, veja bem, nós temos um direito regulatório que não é aquele que vai regular uma crise que é transitória e nem permanente. A nossa crise ela é transitória e ela é permanente também, porque ela vai passar e o problema vai continuar. Veja bem, então nós temos que ter essa percepção, né, no caso aí dos atores estatais, para justamente nisso. Mas aí eu voltando, então essa agência ela tem várias funções, aí tem a função dialógica, a função adjudicatória. A função punitiva é justamente a função, uma das mais importantes, que é ela que vai dar efetividade ao poder dissuasório, que é justamente aquela empresa que está numa situação, por dolo ou por culpa, violando uma infração que já está regulada, e ela continua, e ela insiste, e ela viola, e comete a infração. Nós temos um problema grande na ANTAC, que é justamente, dentro de uma política de intervenção mínima, ela faz um normativo, mas ela só age mediante provocação, ou seja, a regulação ex post, depois que ocorre o problema. Se ela tivesse um procedimento de receber as informações daquele determinado setor antes, e tivesse a possibilidade de agir antes do problema, e mesmo agindo ex post, porque não adianta nada, por exemplo, um determinado infrator, né, ele comete um ilícito administrativo, viola uma dessas normas aí e causa um prejuízo de mais de 300 mil reais, vamos supor. E aí vem a agência depois, se houver uma denúncia, abrir um processo administrativo, instaurar um processo administrativo para aplicar uma multa de até 100 mil reais. Então, isso faz com que a... O ilícito tem que parar de poder ser lucrativo, né? O ilícito, por exemplo, eu estudei no meu doutorado, fiquei na Federal e fiquei um ano lá em Stanford, essa questão do poder dissuasório no judiciário norte-americano é imensa. Por exemplo, na Flórida, se o administrador público ou alguém furtar $1 do Estado, roubar na sua gestão ou de alguma forma, ele vai ter uma sanção penal e ele vai ter que devolver, no mínimo, 3 vezes o prejuízo que ele deu para o Estado. Então, ele vai pensar 2 vezes. Vem cá, eu tenho um patrimônio aqui de $1 milhão, né? Eu vou conseguir aqui fraudar uma licitação e vou ganhar $500 mil. Se eu for pego, eu vou para a cadeia e ainda vou ter que devolver 500 mil vezes 3, $1,5 milhão. Não, eu não vou fazer isso. Então, a agência reguladora, isso não vai só para as agências do nosso setor. Nos Estados Unidos eu aprendi isso, que o regulador ele precisa mostrar os dentes e de quando dar uma mordida, observando-se o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, etc, etc. Aqui no Brasil nós não vemos isso. Nós vemos uma massa, né, não vou nem falar manada, né, no nosso setor, né, de usuários e de alguns prestadores de serviço, que não sabem para que serve a regulação. E aí, né, às vezes, com uma assessoria um pouco, né, desinformada, quando pega o problema, vai para o judiciário, judicializa. Olha, se o regulador que deveria conhecer, ele não conhece tão bem quanto, imagina o juiz que vai jogar aquela causa. E isso eu tenho falado... Uma causa que envolve não só o direito administrativo de regulação, como envolve o direito altamente específico, que é o nosso direito. Muito especializado. É muito especializado, o Ingrid. Então, eu costumo dizer que a nossa magistratura ela é extremamente qualificada, porque fez um concurso público, difícil, estudiosa,
Mas tem aí a dissertação do comandante Beckman, que é advogado lá no Maranhão, e que fez um mestrado sobre o Poder Judiciário, eu fui o orientador dele, e ficou muito claro ali que os juízes, eles não têm isso nas escolas da magistratura, que os preparam para fazer o concurso, não tem essa capacitação durante o exercício da magistratura, e isso também não cai na prova. Então, como é que um juiz federal em Macaé vai julgar uma colisão entre, vamos dizer, um rebocador com uma pedra e que naufraga, que tem derramamento de óleo, ou um acidente ambiental com morte, derramamento de petróleo? Como é que esse juiz federal ele vai julgar esse problema se ele não teve uma capacitação técnica adequada? Por isso que esse trabalho que a Eliane faz na Maritime Law, que nós também tentamos fazer aí no Brasil inteiro, de tentar levar essa informação para os operadores do direito e para os magistrados, e ao mesmo tempo fazer um movimento de desjudicialização, que é retirar esses conflitos do judiciário, porque o nosso judiciário está doente, ele está assoberbado, ele está em crise há vários anos, são mais de 110 milhões de processos tramitando no judiciário para 18 mil magistrados. Como foi colocado, eles não têm capacitação adequada para julgar essas matérias, assim como matéria de direito aduaneiro. É um desespero para um importador, exportador, ter um caso avaliado, julgado por um juiz substituto, numa cidade portuária, envolvendo uma questão aduaneira. E existe vamos dizer assim, essa discriminação de que quando tem alguma coisa aduaneira, o empresário ele está querendo sonegar, ele está querendo dar um golpe no Estado. Então, existe todo isso. Muitas vezes o juiz vai pelo que a Receita Federal, que não é aduana no Brasil, com algumas exceções, é claro, que isso é um outro problema do nosso setor, que afeta também a atividade marítima e portuária, porque você tem um problema aduaneiro com uma retenção indevida, abusiva e ilegal, aquilo vai gerar armazenagem, vai gerar demurragem. Então, isso tudo gera um ambiente de negócios que faz com que o Brasil... Você acaba litigando contra várias partes. Em uma ação para gerar uma carga, por exemplo, você acaba litigando contra várias partes quando era para ser um movimento simples em prol da economia. Sem dúvida. Então, o que isso faz? Isso aliado ao nosso crescimento de PIB, do PIB de 1% nos últimos anos, quer dizer, eu estou com 56 anos, eu já estou entrando na quarta década perdida. Quarta década perdida. Quando eu entrei na Marinha Mercante, o Brasil ele tinha 1,2%, 1,3% do comércio exterior do mundo. Hoje ele tem menos de 1%. A China não tinha praticamente nada. Os nossos produtos, o nosso índice de complexidade econômica, tanto de produtos quanto de serviços, é ridículo. Nós estamos indo, aí tem um economista, um grupo de economistas de Harvard que pesquisa isso, nós estamos nos aproximando, com exceção de aviões, que é talvez o produto que a nossa indústria, que está numa situação muito lastimável, a nossa indústria hoje ela é responsável somente por 10% do nosso PIB. Há 20 anos atrás era 15%, 20%, e regredindo. E os produtos que nós produzimos, soja bruta, minério de ferro, isso aí não tem valor agregado algum, não tem complexidade econômica alguma. A Suécia, que tem 9 milhões de habitantes, tem uma balança comercial, um comércio exterior, que é maior do que o Brasil. Por quê? Eles produzem produtos com alta índice de complexidade econômica. Nós não temos. E, além disso, nós temos um Estado que é ineficiente, que apesar de que nós tenhamos esses paradoxos, tem uma legislação razoável, nós não vemos essa legislação saindo do papel. Eu dei aula de direito constitucional há muitos anos, eu dizia o seguinte, olha, se o marciano quisesse morar na Terra, ele leria as constituições do mundo inteiro, ou se fosse consumidor também, e depois de ler tudo, a legislação de consumidor, escolheria o Brasil, ele leria lá o artigo 5º
das garantias fundamentais, o artigo da ordem econômica. Não, isso aqui é uma maravilha, né? Tirando ali um pouco a parte tributária, assim como o Código de Defesa do Consumidor. Depois de um ano no Brasil, ele veria o problema que ele causou. O artigo 6º também valeria a pena ler, né? Os direitos sociais, isso. O direito ao lazer. Quando a gente pensa que... Direito ao lazer, né? A gente já tem direito a tudo, né? Então, assim, o papel, o Barroso, que hoje é ministro no Supremo, ele deu aula de Constitucional 1, 2 e 3 para mim, né, na UERJ, do 87 e 88, que foi na época da Constituinte. Imagina ter aula de Constitucional com Barroso na época da Constituinte. Ele dizia, o papel aceita tudo. O papel aceita tudo na Constituição, o papel aceita tudo no âmbito normativo regulatório. Agora, é o que eu disse, você me perguntou quais são os avanços. Eu citei avanços on paper. Né? Citei as resoluções. Se as resoluções são aplicadas ou não, aí nós sabemos que existe um problema enorme que eu acho que ações como essas, né, da professora Eliane, sua aí na coordenação da entrevista, elas ajudam a reduzir a assimetria de informação e cada um dentro do seu quadrado, da sua atividade, vai fazer a sua reflexão. Né? Vai sair diferente do que entrou em cada live. Né? Então, esse é o... Né? E sem sair de casa. Entra e sai da live sem sair de casa. Né? Que legal, né? Era pelo menos uma proximidade acadêmica aqui entre todos nós, nessa época de quarentena, de isolamento e de home office. A professora Eliane comentou aqui na nossa live e ela mencionou, ela também considera que a resolução conjunta é uma excelente ideia nessa época, inclusive nessa época, né, para facilitar essa regulação setorial. Se o senhor pudesse mencionar agora, nessa pandemia, em época de Covid, né, como a regulação setorial poderia ser utilizada para facilitar ou para resolver alguns problemas de regulação, trazendo um pouco essa discussão para o momento atual que a gente está passando de pandemia. Como a gente poderia utilizar a regulação setorial a nosso favor, seja através da resolução conjunta, né, utilizando a pertinência temática de algumas agências, o que eu acho, da mesma forma que a professora Eliane comentou, que seria um avanço. Né? Nós já temos resolução do ANTAC, já temos uma portaria, inclusive, da Presidência da República, impedindo, né, durante o prazo de 30 dias, o desembarque de tripulantes e passageiros de nossos portos. Já temos algumas medidas de segurança, o livro médico a bordo como um documento obrigatório para solicitação do certificado de livre prática junto à Anvisa. Mas, assim, de acordo com o seu conhecimento, como a gente poderia utilizar mais, neste momento de pandemia, a regulação setorial a nosso favor? Por exemplo, que já foi colocado aí por mim e muito bem percebido por você, pela professora Eliane, com base na Lei Geral das Agências Reguladoras, que inclusive fala da cooperação entre agências de todos os níveis. Tá? Ela é uma lei geral para as agências de todos os níveis, porque nós temos agências municipais, agências regionais, agências estaduais, agências federais, nacionais, que no caso aqui da ANTAC. Então, nós poderíamos ter um normativo somente editado por uma agência ou por várias agências, debatendo os problemas e dando uma segurança jurídica para, né, aquela empresa ou para aquele, né, o cliente de governo que tivesse alguma relação com, por exemplo, a logística de comércio exterior. A ANTAC, ela poderia muito bem editar um normativo e fazer uma discussão técnica, é claro que teria que ter uma certa urgência nisso, para a questão da força maior, por exemplo. Né, que situações de força maior houvesse uma suspensão da demurrage, ou tivesse uma alteração para que não gerasse um ônus, porque houve uma demora na avaliação daquela desembaraço aduaneiro, ou gerou algum problema, porque aquela carga, em função da pouca quantidade de servidores, ela demorou mais para ser desembaraçada, porque tiveram que atuar em outras operações, por exemplo, de importação de equipamentos médicos, né? Então, isso tudo poderia ser discutido e levado, provocado na agência.
É assim, mas a agência, ela também, as agências, elas são adjudicatórias, elas julgam, mas elas não podem ficar aguardando a coisa pegar fogo. Olha, quando o navio estiver afundando, você faz uma denúncia para mim que eu vou tentar, né, resolver o problema, jogar uma boia para você. Isso não existe. Eu tenho que estar antes do fato. O regulador é isso. É igual um comandante numa embarcação, ele tem que estar sempre atuando de forma preventiva. Porque se essa externalidade negativa, por ação ou omissão, causa um problema, uma disputa, isso vai para o judiciário e demora, aquela conta depois ela vai chegar e ela vai quebrar aquela pequena e média empresa que sofreu aquela externalidade negativa em decorrência de um problema agora. Então nós temos aí, estou dando um exemplo só, né? E, por exemplo, a lei de introdução às normas do direito brasileiro colocou agora a possibilidade, né, dos órgãos públicos, de forma colegiada, editarem súmulas para evitar a reprodução, repetição de problemas em determinado setor daquele órgão administrativo. Isso está na lei de introdução, com as alterações recentes, é um dispositivo que fala disso. Então, poderia muito bem fazer isso. Mas a agência, ela, como eu disse, coloco aqui, vou citar um exemplo, por exemplo, do modelo chinês. A China ela tem uma regulação ex ante muito ativa. Todos os preços do setores regulados, de transporte marítimo e atividade portuária 1, eles têm que ser informados para a agência, aquela agência específica. E se houver uma variação de preço muito alta, tanto para baixo quanto para cima, para baixo quanto para cima, automaticamente eles têm lá um critério objetivo, já se instaura um processo de investigação antitruste. Tá? Isso aí é China. Aí você vai perguntar, poxa, a China, isso é regulação econômica, né? É um modelo que está certo? Parece que sim, porque os custos de operação portuária, claro que tem a variável de escala, o Brasil movimentou no ano passado 9 milhões e meio de TEUs. A China movimentou 50 milhões de TEUs somente no porto de Yanshao, que é o porto de Xangai. 50 milhões é mais do que 5 vezes a totalidade de TEUs, de unidades de 20 pés, um porto só na China movimentou. Então, o custo lá é menor, claro, mas existe aí uma velocidade grande e uma atuação do Estado muito grande para que haja isso. Por exemplo, os agentes intermediários, armadores para operarem na China, eles precisam ter uma outorga de autorização. Tem que ter garantia financeira. Não existe isso de você operar, porque eu até brinco, poxa, se até o mototáxi de Itajaí precisa de outorga de autorização de licença, imagine um operador de navio. E sem outorga, eu não tenho... Professora Ingrid, essas autorizações sejam... Se eu não tenho outorga de autorização para o armador, isso não é só para armador, para qualquer setor. Eu não tenho poder dissuasório. Exato. O poder dissuasório, ele vem do controle que se dá mediante a outorga. Nós, como advogados, nós temos uma licença da OAB. Se nós não atuarmos de acordo com o que preza a legislação, a nossa licença, nós podemos sofrer advertência, podemos sofrer multa, suspensão. Ninguém quer nenhum prestador de serviço sendo cassado, com suspensão, mas tem que estar, isso tem que ter no cenário. Por exemplo, no transporte aéreo internacional, nós temos empresas estrangeiras que operam aqui, as aéreas, né? Elas não são empresas de navegação brasileira, mas elas, para operarem no Brasil, se eu tenho um Lufthansa, eu tenho que ter um acordo bilateral Brasil-Alemanha, dando reciprocidade na operação de transporte aéreo internacional. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo, para operar no Brasil tem que ter uma outorga, tem que ter um CNPJ, tem que ter garantia. Então, se existe no transporte, mas isso vem do Código Brasileiro de Aviação, poxa, o Código Brasileiro de Aviação, o Código Brasileiro de Aviação é de 1900, segunda metade do século passado, não é de 1850.
Mas por que a nossa legislação não foi atualizada, a nossa legislação marítima não foi atualizada nesse sentido? Então, aí eu volto à questão do poder dissuasório. Né? A agência ela fica enxugando o gelo, porque justamente ela tem que zelar pelo interesse público. O interesse público, o que é? É o equilíbrio entre as partes, entre os interesses. Ninguém quer deixar de pagar nada, mas esse valor a ser pago ele tem que ser módico. Não, é porque é módico? Porque está no marco regulatório. Por que está no marco regulatório? Porque na Constituição fala que os serviços essenciais e de interesse público eles têm que ter uma efetividade do serviço adequado. Independente eu não posso, de quem preste o serviço. Eu não posso ter uma armazenagem que é 3 vezes o valor da carga CIF, cobrado por um tubo porque tem liberdade de preço. Isso não existe. Isso aí chega a ser uma piada. Uma demurra de container que é 80 vezes. Porto ou terminal, concordo, claro. Isso, 80 vezes o valor do frete e 30 vezes o valor da carga. Uma demurge cobrada por um agente intermediário. O frete foi 4 mil euros de 3 contêineres e o valor da demurge judicializada, atualizada, 1.600.000 por um erro da Receita. É complicado. Então, isso é razoável? Isso não é razoável, isso incomoda qualquer um, não precisa ser especialista. Públicas. Inclusive, atualmente, por decretos específicos reconhecidos como essenciais. A MP 945 reconheceu a atividade portuária como essencial, alterando a lei. Então, isso, e por interpretação sistemática também, o agenciamento marítimo, porque são funções relevantes. Por que é a União Federal que tem que ser o poder concedente de porto e de empresa de navegação marítima? É porque isso é questão estratégica de qualquer país, da economia. Eu tenho que ter isso sob a alçada da União Federal, porque existe uma regulação supranacional dos organismos internacionais muito intensa. Eu tenho que ter isso porque eu posso ter um problema de segurança da navegação lá em Florianópolis, com Banana Boat, e que eu não posso ter um vereador fazendo um projeto de lei para regular como é que se vai dar a regulação social, a segurança, o salva-vidas, quantidade daquele Banana Boat. Eu tenho que observar um tratado internacional que o Brasil ratificou, que são os normativos da IMO, aí vem a autoridade marítima. Então, isso tudo é federal, por quê? Por causa desse interesse, que são setores estratégicos da economia, assim como a saúde. Tem uma pergunta aqui da professora Larissa, só para a gente tentar interagir um pouco com quem está assistindo. Ela diz assim: ao discutirmos essa questão, não estaríamos discutindo o contrato de arrendamento do terminal? Sim, o contrato de arrendamento do terminal, que é o contrato... Veja bem, hoje nós temos no setor de serviços portuários praticamente menos de 50% da operação portuária hoje é feita por setores, por terminais públicos. Há uma tendência, pelo menos no mercado de contêineres, de que isso avance com os TUPs, que aí seria serviço autorizatário. Mas também é de interesse público e, como eu disse aqui, a regulação não vai ser menor nem maior. Tem que ser tão intensa quanto se dá com os contratos de arrendamento. Os contratos de arrendamento portuário são contratos de serviço público. Mas o serviço de transporte aquaviário é serviço de interesse público prestado mediante outorga de autorização para as EBNs. Olha só, aí entra outra questão. A violação da isonomia na defesa da concorrência entre as EBNs e as estrangeiras. Professor, as EBNs... Caso o nosso vídeo ele caia, eu vou retomar, para que o senhor possa retomar também para a gente fazer um encerramento. Só deixando esse pouquinho aberto. Pois não, pode ficar bom. Não, só para te colocar isso, que eu coloquei a falta de outorga de autorização da empresa estrangeira de navegação, A estrangeira opera sem outorga e a brasileira opera no mesmo mercado com outorga.
Como é que pode isso? Não consegue. Né? Então, isso viola a isonomia na concorrência, e aí as empresas brasileiras não conseguem entrar no mercado transnacional, porque o mercado transnacional não tem regulação. Ou é regulado através de um agente, e quando é regulado é ex post e não tem poder dissuasório. Entendeu? E aí, como é que você vai melhorar? Uma roleta russa. Isso aí, isso já tem 20 anos, tá? 2 décadas. Eu perdi 4 décadas na economia e já estou aumentando na segunda aí na área da regulação. Mas eu sou otimista, né? O cético otimista. Eu acho que está melhorando. É um processo. Isso não vai não é do dia para a noite, né? Sem dúvida, professor. Extremamente importante essas observações. A gente tem que reconhecer, independente de quem presta o serviço, seja terminal, seja posto, seja público, seja privado, que a atividade ela é pública e ela é essencial. Então, ela tem que ter um parâmetro, um nivelamento de concorrência, até resguardando os direitos da sociedade enquanto usuários desses serviços. Porque veja bem, Ingrid, isso aí não é só você que fala, e não é por causa da minha opinião nem da sua, né? Porque eu digo assim, contra os fatos você não pode brigar. Mas agora, contra a Constituição, você não pode brigar mesmo. A nossa Constituição de 88, ela é capitalista, ela fala da livre iniciativa, da defesa da concorrência, da defesa do usuário. O capitalismo, na nossa Constituição, ele tem 3 pilares básicos. Segurança jurídica, defesa dos contratos, que é um, defesa do usuário e defesa da concorrência. Esses 3 princípios que estão na ordem econômica, eles são princípios que eles têm que ter uma regulação adequada, setorial, independente, de acordo com cada setor. Então, eu já tenho muito claro, ao estudar isso, trabalhos, ver como é que é estudo comparado, que não há como você defender o interesse público no setor, e aí também tem que... Nosso vídeo, professor. Opa! Nosso querido amigo, a gente citou inclusive ele aqui, a dissertação de mestrado dele foi citada. Você é um amigo aí de muitos anos, né? Excelente advogado, querido amigo. E para encerrar o nosso vídeo, professor, nossa live, primeiramente eu queria agradecer, sem sombra de dúvidas, para todos nós, é sempre um aprendizado conversar com o senhor, excelentes reflexões, o Brasil tem muito de fato que evoluir nessa questão da regulação setorial independente, momentos de pandemia fazem a gente se debruçar mais ainda sobre os problemas, e é óbvio que diante de um fato como esse, a gente tem que sair mais fortalecido, né, e com mais ideias para a solução de problemas, que é isso que temos que ter, né, estudiosos para a resolução de problemas. Eu gostaria só que o senhor encerrasse. Nós sabemos que existe um congresso nacional realizado pelas comissões da OAB anual. Publicamente, eu gostaria de parabenizá-lo e agradecer, porque o senhor foi o grande incentivador da realização desse congresso. Pela primeira vez, ele foi realizado em Itajaí, há 11 anos. Eu tive a felicidade de estar aí na sua casa, na sua universidade, na sua casa acadêmica, participando do congresso. E esse congresso ele foi ganhando corpo e ganhando força, né? Todo ano, as comissões de temáticas de direito marítimo, portuário, aduaneiro, petróleo, eles se reúnem, né, e votam em um local para realizar esse congresso. Tive a oportunidade também de realizar o congresso aqui em Pernambuco e tive a felicidade de recebê-lo aqui nesse congresso como palestrante também. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o congresso que vai ser realizado esse ano, o 11º congresso, que está sendo coordenado pelo nosso querido James, né? Ele está, junto com a comissão da OAB, coordenando esse congresso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre ele, até para que a gente possa se motivar e se programar para participar dessa edição. Muito obrigado aí pela oportunidade, professora Eliane e Ingrid. Eu faço parte da comissão organizadora, junto com James Winter, né? Nós estamos tentando fazer um congresso que esteja à altura dos outros que nos antecederam, né? Porque, como você colocou,
nós viajando pelo Brasil, nós sempre sentimos a necessidade de fazer com que fossem criadas comissões, todo o Brasil, porque o país é continental, para que houvesse uma cultura jurídica, marítima, portuária e aduaneira. E aí, em 2011, 12, nós realizamos esse primeiro congresso, foi um congresso de 2 dias, você esteve junto com a professora Eliane, o Levenciano, vários amigos aí, o Beckman, e depois você, inclusive, organizou lá o de Recife, que também que foi muito bom, a professora Eliane em Santos, o último foi em Brasília, e nós vamos agora realizá-lo aqui, dia 22 e 23 de outubro, no Hotel Infinity, em Balneário Camboriú. Nós estamos fazendo um evento, já temos patrocinadores que já estão se mobilizando, e nós temos certeza que nós vamos fazer um evento aí que vai ser memorável nesse movimento de justamente fazer uma discussão que sai um pouco aí do eixo Rio-São Paulo, talvez mais Rio do que São Paulo, ou eixo Rio, São Paulo e Brasília, para que todo o Brasil ele possa discutir, nós como advogados, operadores do direito, possamos ter conhecimento e refletir sobre esses problemas aí que afetam o direito marítimo, o direito aduaneiro, o direito portuário, são problemas de alta complexidade, o Estado brasileiro ele não está capacitado adequadamente, a discricionariedade hoje não é a mesma discricionariedade de 5 anos atrás, e daqui a 5 anos não será a mesma de hoje. Então, são temas que exigem reflexão muito grande, porque nós temos que ter a ciência aí, ela tem que ser objetiva e tem que ter agora, com a nova lei geral das agências, né, isso é para qualquer setor, o nível de normatividade, de tecnicidade, pelo menos do ponto de vista normativo, será outro. Então, eu fico feliz. Nós já fizemos um material promocional, vocês serão informados aí pelas redes sociais do início das inscrições, ainda não tem uma previsão, estamos debatendo ainda os temas que serão abordados para, a partir daí, buscarmos a excelência dos palestrantes para que o evento seja no melhor nível. Muito obrigado. Tá? Perfeito, professor. Uma felicidade, tenho certeza que o evento terá um sucesso, né? E vai ganhar ainda cada vez mais corpo, que seja algo de fato que a gente consiga manter anual, para que a gente tenha cada vez mais união entre o nosso grupo, né? É extremamente importante. Um abração para o James, está fazendo um trabalho excelente aí à frente da comissão. Eu gostaria de agradecer a sua participação, foi uma aula para todos nós, a professora Eliane, a Maritime Law Academy, que está promovendo essas lives de forma diária, que é extremamente importante para todos nós, já que estamos todos em quarentena, fazendo home office, que podemos ter acesso à informação de forma qualificada, como foi a nossa live de hoje. Desejo a todos uma excelente Páscoa. Desejo também que fiquem a salvo, seguros, né, protegidos, que passamos por isso, que o Brasil possa passar por isso da forma menos danosa possível e que possamos praticar cada vez mais a nossa solidariedade em momentos de pandemia. Agradeço demais ao senhor e passo a palavra para que o senhor possa fazer as considerações finais e que a gente possa encerrar. Muito obrigada, professor. Muito obrigado a Ingrid, a Eliane, a todos aí que participaram. Infelizmente não deu condição de responder a todos, mas é importante essa interação. Eu acho que essa conversa ficará aí no site depois, aí nós podemos depois amadurecer. E como a Ingrid colocou, né, nós precisamos aproveitar esse tempo aí não só para trabalhar, mas para estudar e cuidar da saúde também, porque eu sempre acredito, né, eu escrevi um artigo recentemente, eu coloquei que as pessoas não serão mais as mesmas depois dessa crise, né, isso vai repensar tudo, família, tecnologia, a necessidade de ter um Estado que tenha saúde pública para todos, de qualidade, a ciência ela vai ganhar muito com essa crise. O Macron, lá na França, foi visitar um médico especialista lá, autoridade nessa questão de vírus. Então, ele saiu de Paris e foi para Marseille justamente para conversar com ele. Então, espero que nós possamos aprender, tirar boas lições dessa crise que, como eu coloquei no início, né, ela é passageira, ela vai passar e depois sempre virá bonança. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Exatamente. Esse artigo que o professor Agripino está mencionando se chama Regulação à Deriva e Epidemia Cartelizadora,
Ele foi escrito pelo professor Agrippino no dia 7 de abril de 2020, no site agenciainfra.com. É um excelente artigo, né? Eu gostaria, inclusive, de sugerir a leitura a todos, já que estamos encerrando a nossa live, todos podem aproveitar um pouco mais esse conhecimento do professor Agrippino lendo esse livro. Então, obrigada a todos que nos assistiram, boa noite a todos e até a próxima live. Até mais, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite.